Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje teremos nossa segunda aula de História, aula preparatória para o vestibular Univesp 2022. Estas aulas, foram organizadas pelos polos Unicels, Água Azul, Jambeiro, Aricanduva, Azul da Cor do Mar, Formosa, Inácio Monteiro, Lajeado, Parque São Carlos, Quinta do Sol, Rosa da China, São Mateus, Ticoatira e Três Pontes. Lembrando que todos os professores do cursinho são voluntários. Peço para que todos vocês permaneçam com os microfones desligados durante a explanação, para que a gente possa ter um encontro com um som de uma qualidade melhor e vocês possam estar compreendendo melhor a aula que está sendo transmitida. Então, vamos manter os microfones desligados. As perguntas vocês podem fazer no chat. E perguntas referentes ao curso, eu peço a gentileza que vocês aguardem o final. Ao final, vocês podem estar fazendo as perguntas que sejam um pouquinho diferentes do que está sendo trabalhado aqui na aula. E hoje, nós vamos receber aqui para essa segunda aula a professora Gislaine Medeiros Baciano, era professora da rede, da Prefeitura Municipal de São Paulo e coordenadora da Unicel Rosa da China. Nós vamos estar disponibilizando uma lista de presença para vocês, será colocado aí no chat, e ao final também nós vamos colocar essa lista para vocês, então eu peço que vocês acompanhem. Vamos iniciar nosso encontro. Gislaine. Boa noite, é com você, Gi. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço essa oportunidade de estar participando do cursinho. E quero dizer que, por se tratar de algumas aulas, não podemos nem dizer que é um cursinho preparatório, porque as aulas são poucas, a questão do tempo que a gente tem. Então, por todas essas questões, e porque a Fátima já deu uma aula magnífica de história na semana passada, a ideia foi mais trazer alguns tópicos, alguns conceitos gerais, aquilo que eu considero como conceitos principais, mais tradicionais, que caem nas provas de história, porque a gente não tem como dar uma prova de história para dar uma aula de história sobre tudo, porque tudo que acontece na humanidade, em todos os lugares ao redor de todo mundo, é história. Então, a gente vai tentar trazer alguns conceitos principais, Na gravação da aula, vocês vão conseguir passar, vir, voltar. Vocês vão buscar... eu procurei trazer alguns lembretes, algumas coisinhas que ajudem vocês nos estudos, e vocês vão poder consultar depois na aula de trabalho. Muito obrigada. Oi, professora. Tá com eco o áudio. Boa noite, professora. O áudio está com eco. Boa noite. A professora, ela já está agora? Só um momentinho. Melhorou? Eu troquei a rede aqui da internet. Melhora, gente, ou piora? Melhorou, sim. Obrigada. Perfeito. Flávia, eu coloco você ou eu como destaque? Tiro e coloco você agora? Isso, deixar como destaque para ficar aparecendo. Mas eu acho que ela já está aparecendo como principal a aula, gente. Oi? Para o pessoal. Era só um minutinho. Pode deixar da forma que tá, Gi. Tá bem nítido. Tá aparecendo
você está falando embaixo e o slide está como principal em cima. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui, primeiro, eu trouxe só uma linha, uma cronologia, como a história costuma ser dividida, principalmente aqui no Ocidente. Então, aqui eu nem vou ficar falando muito, é só para vocês se situarem mesmo. Que temos a pré-história até 450 a.C. Vamos já pontuar que aqui no Brasil a gente usa o calendário cristão, né? Assim como na maioria da parte do mundo ocidental. Se a gente for para o Oriente Médio, eles vão usar o calendário islâmico, por exemplo, que vai contar a partir do nascimento de Maomé. Então, a gente tem que situar a nossa sociedade como que a gente se situa na história. Então, o nosso tempo no Ocidente é contado a partir do nascimento de Cristo, então a pré-história vai até 4.500 anos antes de Cristo. Aí a gente passa pelos impérios grego, Império Romano, todas as histórias que são narradas na Bíblia, e a gente passa do nascimento de Cristo até o ano 476 depois do nascimento de Cristo, quando ocorre a queda do Império Romano. A Idade Média é um período de 1.000 anos, praticamente, ele vai de 476 até 1453, tem fim com a queda de Constantinopla, e aí começa a Idade Moderna. Para a gente se situar, a Idade Moderna começa mais ou menos na época das grandes navegações, quando os países europeus lançam os navios ao mar em busca de novos territórios, e por ocasião ocorre a descoberta da América, a descoberta não, o encontro, né? Porque a gente já existia. A chegada ao continente americano, por exemplo, é mais ou menos no início da Idade Moderna, que vai até 1789, o século XVIII, quando ocorre a Revolução Francesa, e começam aí, então estão ocorrendo vários processos de independência ao redor do mundo, e aí desde o século XVIII, desde 1789 para cá, nós estamos na Idade Contemporânea. Pode passar, Flá. Aí a gente tem uma outra contextualização, porque alguém perguntou na semana passada assim, e por exemplo, a guerra de hoje aí da Ucrânia, aonde se situa? E aí tinha vou deixar bem claro que eu fiz todos os slides com imagens da internet, as fontes estão aí embaixo, tá? Tem material muito bom na internet, eu trouxe todas as fontes. E aí eu fiz uma adaptação só colocando aí o século XXI e situando onde está a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e pontuei aí muitos dos assuntos que nós vamos abordar nos próximos slides, estão aí, nem todos eu consegui trazer, mas os principais serão abordados, e coloquei aí numa linha histórica, só para vocês se situarem mesmo, o que aconteceu na Antiguidade, o que foi na Idade Média, o que foi na Idade Moderna, só a nível de vocês depois poderem consultar, então eu nem vou me deter aqui nesse slide. Pode passar. Conceitos e definições. Podemos passar. Por que eu preferi trazer dessa forma? Porque, como eu falei, eu não poderia dar uma aula aqui. Se eu fosse dar uma aula hoje sobre a crise política e econômica do Brasil, nós poderíamos ficar aqui 3 anos falando. Então, eu não consigo esgotar nenhum assunto em uma aula. Então, eu não vou trazer... Eu não posso discutir detalhadamente conjunturas históricas, o que estava acontecendo detalhadamente em cada sociedade, mas eu vou trazer aspectos gerais e conceitos, porque cai uma questão sobre aquele conceito quando você aprende, o que é ditadura? Ditadura é uma imposição. Se você entende o que é ditadura, você vendo esse conceito empregado em qualquer tipo de pergunta, de um enunciado de uma questão, você vai conseguir raciocinar e pensar ali qual pode ser a resposta correta, independente. Eu falo que eu não sou mais professora de história de data, mês e ano. Então, eu sou mais dessa questão, mais dessa linha de pensar de forma mais conceitual mesmo. Então, eu trouxe aí esse quadrinho que vocês podem ler. Vou dar um minutinho aí para que vocês leiam esse quadrinho.
Acho que vocês conseguem, já conseguiram ler, vou começar a falar. Esse quadrinho, ele é uma forma de brincar, né? O Maurício de Souza, ele brincou com a história da invenção do fogo. E a invenção do fogo, a descoberta do fogo, ela é um marco na história da humanidade, porque ela vai mudar o nosso... duas descobertas que pode clicar aí, Flavinha, vai vir duas descobertas aí, duas descobertas na história da humanidade que vão mudar completamente o nosso estilo de vida. Pode clicar aí, Flá, que vai subir 2 balõezinhos. Ó, domínio do fogo, pode clicar para o próximo. E a descoberta da agricultura. Esses quadrinhos eu trouxe para a gente pensar a ideia de nômades e sedentários. Enquanto o ser humano não tinha descoberto a agricultura, não sabia que podia plantar para comer, enquanto ele não sabia que ele podia cultivar intencionalmente o seu próprio alimento, o homem era como os outros animais, né? Eles eram predadores. Então, o ser humano se deslocava em busca de alimento. Então, eles eram caçadores e coletores. Nessa busca por alimentos, nessa busca para manter a sobrevivência, o ser humano ele era nômade, ele vivia se deslocando continuamente, então ele não se fixava em nenhum lugar. Quando que isso se transformou? Isso mudou com a descoberta da agricultura e com o domínio do fogo. Então, quando ele começa a perceber que ele pode pegar uma semente, plantar, regar e fazer intencionalmente esse plantio, ele deixa de depender do que o ambiente, porque, por exemplo, ele ficava numa região, acabava a comida disponível ali, ele coletava os frutos, caçava os animais. Acabava ali naquela região a provisão natural de alimentos, o estoque, digamos assim, então ele tinha que se deslocar, se mudar para outra região. A partir do momento que ele consegue plantar e que ele consegue também fazer o fogo, ele também poderia se deslocar porque estava muito frio numa região. A partir do momento do fogo e da agricultura, ele consegue produzir o próprio alimento e ele consegue fazer o fogo para se aquecer, para cozinhar. Então, todo o nosso estilo de vida humana se transformou significativamente com essas duas descobertas, o domínio do fogo e a descoberta da agricultura. Pode passar. Eu trouxe aí essa figura, essa perguntinha assim bem simples, né? Mas para a gente brincar, numa forma de fixar o que é o estilo de vida sedentário e o que é o estilo de vida nômade. Gente, eu peço um pouco peço desculpa porque a gente está no céu e tem um pouco de barulho aqui, as crianças estão passando aqui fora. Então, como eram chamados os homens que não tinham casa e andavam em busca de alimentos? Vocês podem responder aí no chat. Qual que é a resposta certa? Resposta A ou resposta B? Responderam B, Gi. Perfeito. Os homens que viviam se deslocando em busca de alimento eram os nômades. Então, tá perfeito. Eu trouxe essa figurinha aí, esse quadrinho, justamente para a gente brincar, para tornar a aula um pouquinho mais descontraída e a gente tentar fixar melhor até na hora de vocês. Vocês vão ter uma imagem para vocês lembrarem, porque tem gente que tem memória fotográfica, né? Mais do que de leitura. Pode passar, Flá. Gente, não dá para trazer tudo que aconteceu ao longo da história. Então, outra questão muito interessante, assim, que sempre cai nas provas, é a questão do feudalismo. Aí eu trouxe o conceito. O feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa. Peraí, gente, tá aparecendo um quadrinho de admissão do lobby aqui. Foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos V ao século XV, ou seja, durante toda a Idade Média, desde a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, baseava-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais e à mão de obra servil. O que é o feudalismo? O feudalismo é uma sociedade onde tinha
o senhor feudal, ele era, vamos supor, um grande fazendeiro, e tinha a população pobre, que eles eram chamados de vassalos. Então, o que eles faziam? Eles tinham como se fosse imaginar que é uma fortaleza, a fazenda era um bairro, vamos imaginar, uma coisa muito grande para essa fazenda. E aí, o senhor feudal dava um pedaço de terra para o vassalo. Então, o vassalo tinha que plantar esse pedaço de terra e dar uma parte da produção para o senhor feudal. Na verdade, ele só tirava um pouquinho para poder comer, para se manter o sustento da própria família. Toda a produção ele tinha que dar para o senhor feudal. O senhor feudal dava o que para ele? Um pedacinho de terra para ele viver e proteção, no caso militar, pensando assim, que dava-lhe segurança para essa família. Então, era esse sistema de vassalagem. O senhor feudal era chamado também suzerano. Pode passar o slide, que a gente vai ter um pouquinho de uma ilustração. Aí está trazendo um exemplo de um feudo, né? Que seria essa grande propriedade rural. Aí a gente tem no castelo, no meio, que é a casa do senhor feudal. A gente tem as terras comunais, as terras onde os servos trabalhavam. A gente tem as terras do senhor feudal, onde a produção ela é mais abundante, mais bonita, né? Onde eles podiam se dedicar mais. E ali é uma terrinha simples, onde eles produziam para o próprio sustento. Temos aí também o conceito, né? Sistema político, social e econômico, que se define pela troca de serviços e rendas entre o vassalo, o servo e o senhor feudal suzerano. Submissão do vassalo ao suzerano, caracterizando uma sociedade feudal. Pode passar. Aí eu trouxe um pouquinho como era dividida a sociedade feudal. A gente tem, acima de tudo, o rei, né? Nós tínhamos aí, digamos, na classe média, que seria o clero e a nobreza, que era a igreja e os ricos, e o povo, que eram os trabalhadores. A nobreza era a classe dominante, se apropriava da produção servil e administrava a justiça, criava e cobrava impostos, cunhava moedas, determinava a guerra e a paz. Então, os reis, eles ficavam, os reis e os senhores feudais ficavam com essa questão de vamos dizer, com toda a riqueza produzida pelos trabalhadores. Nós tínhamos aí o clero, dividido em alto e baixo, que se dedicava à oração, e nós tínhamos eles também eles justificavam as relações sociais, né? A gente estava numa época de monarquia, a monarquia era absolutista, e ela se apoiava na ideia da igreja. Logo, logo a gente vai ver o que é o teocentrismo, e a gente vai entender como se dava essa relação entre igreja e a política. E tinha os camponeses, que era a classe não privilegiada, que havia os escravos, que eram os trabalhadores, que nem eram pior ainda do que os servos, eles nem tinham direito eles trabalhavam sem ganhar nada. A escravidão a gente já conhece. E tinha os vassalos, que eram esses trabalhadores livres, que ficavam ali, davam uma parte da produção para o senhor feudal, mas eles eram livres. Se eles saíssem daquela terra, eles podiam, por exemplo, levar a vida deles normal. Eles deixavam aquele contrato de subserviência ao senhor feudal era encerrado e ele podia viver fora. Depois, esses vassalos quando o feudalismo entra em decadência, pode passar. Eles vão ser os futuros burgueses. Daqui a pouco a gente vai entender o que é burgo e de onde vem esse conceito de burguesia. Pode passar. Eu trouxe aí esse slide, ele fala um pouquinho da transição do feudalismo para o capitalismo, traz novamente aí, a gente vai trabalhar muito com mapas mentais, tá? Com resuminhos, assim, para ajudar mesmo vocês a estudarem, fazer essa revisão. O sistema feudal é uma economia de base agrícola, autossuficiente com núcleos urbanos, que são os feudos, que a gente podia imaginar como grandes propriedades rurais ou como grandes bairros, como eu falei. Ao redor de castelos, que em troca de alimentos e proteção trabalhavam para os nobres, senhores feudais. Só um minutinho. Sociedade estamental, posição social definida pelo nascimento, sem mobilidade social. Então, no feudalismo, você nascia pobre, você continuava pobre, você era da nobreza, você continuava na nobreza, você era da família real, você continuava, não havia como mudar.
Não havia ascensão. Transição do feudo capitalista. É transição do feudalismo para o capitalismo, renascimento do comércio, formação de capital mercantil, expansão da jornada ultramarina e comercial, mercantilismo, colonização do novo mundo, vida urbana, busca da balança comercial favorável. Num dado momento, o feudalismo ele entrou em decadência. No contexto mundial, está ocorrendo o quê? As grandes começa a ter uma descoberta, começa esse movimento das grandes navegações, o sistema feudalista ele entra em crise, os vassalos começam a sair dos feudos e morar fora dos feudos. Aí o que vai ocorrer? Eles começam a fazer uma produção artesanal, então eles começam a produzir e ter controle sobre a sua produção e o rendimento dessa produção. E eles vão formar depois o que vai ser os burgos, e eles vão ser os chamados burgueses a partir do momento que eles começam a acumular capital. A gente começa aí um movimento de trocas, né? É o mercantilismo, e a gente vai depois começa com a troca entre os feudos. Quando o sistema, por exemplo, um feudo produzia leite, queijo, manteiga. O outro feudo produzia arroz, soja, grãos. Então havia essa troca, né? Essas trocas, depois eles começam a fazer também trocas artesanais, começam a ocorrer as feiras, e posteriormente isso vai ser o que vai originar essa noção de que eu posso produzir e acumular dinheiro, lucro. Esse acúmulo de capital vai originar depois o nascimento do capitalismo. A gente tem aí as grandes navegações, então a gente está no momento de busca por novas rotas do Oriente para o Oriente, procurando os europeus procurando conquistar novos territórios, né? Aquela ideia de imperialismo, de conquistar territórios para explorar, né? Essa relação de metrópole e colônia que a gente bem conhece, que nós fomos colônia de Portugal durante muitos anos. Nesse movimento, a gente também tem o périplo africano, que é quando os portugueses conseguem chegar às Índias, dando a volta pela África, e a disputa pelo Novo Mundo. Então, resumindo, eles vão buscar novos territórios para extrair riquezas, é a ideia de colonialismo, e a gente vai perceber, teve uma questão muito interessante que veio na aula anterior, do porquê da guerra da Ucrânia, o que seria a guerra da Ucrânia, quem está certo, quem está errado. Isso daí é sempre um ponto de vista, né? Que é a vista de um ponto. Então, para o Putin, ele vai dizer que está certo. Para os ucranianos, eles vão achar que eles estão certos. Então, cada um tem um ponto de vista, né? Então, que eu quero que vocês percebam é que esses movimentos de guerra, não sei o que, é sempre um movimento de uma briga por território, querendo extrair riqueza e exercer um domínio político e econômico. É isso que eu quero que vocês percebam, que ocorre desde esse movimento lá na antiguidade, ocorre na Idade Média, na Idade Moderna e continua na Idade Contemporânea. É um país querendo conquistar um outro território, guerra por territórios para querer ter domínio político ou econômico, ou os dois. Então, a gente está falando aí da disputa pelo Novo Mundo, que era quando os países europeus se lançavam, né? E fizeram colônias aí no continente americano, africano, asiático, enfim. Pode passar. Fátima, está fechado o seu microfone. A Graça, ela gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Graça, fica à vontade. Oi, boa noite. Eu estou assistindo a aula, mas estou mais lendo o que está passando no vídeo, porque eu estou na linha de produção nesse momento. Tudo bem. E depois a aula vai ficar gravada, você vai conseguir também assistir tranquilamente depois. Acho que pode passar, Flavinha. Aí vem o registro, um resuminho do que é o feudalismo, e aí é tudo que eu já falei para vocês, mas é só uma forma de lembretes mesmo para vocês poderem revisar. Pode passar, Flavinha.
Aí, como eu falei para vocês, o sistema feudalista ele entra em crise, os vassalos começam a fazer as suas próprias produções e a gente entra no que nós vamos chamar nas aulas de história de renascimento comercial e urbano. Nesse caso, as cidades europeias, elas ressurgem. Então, começam com o movimento As Feiras Medievais, ó, várias atividades, aqui embaixo, cidades medievais, várias cidades se desenvolveram, várias atividades se desenvolveram nas cidades, movimentando a economia local. Uma dessas atividades foi o artesanato, que se destacou inicialmente pela produção têxtil. Então, as pessoas começaram a produzir e perceber que tinham domínio dessa produção e que podiam vender nas feiras e acumular esse capital. As feiras medievais cresceram demais, até se transformarem em burgos. Os burgos passaram, então, a ser as pequenas cidades onde moravam os comerciantes. E aí é que vem a noção de que burguês é aquele que tem dinheiro, né? O que era o burgo? Mas não é que o burguês é alguém que tem muito dinheiro. O burguês era alguém, um trabalhador que começou a perceber, vamos dizer hoje o que a gente chamaria de empreendedor, era o burguês da época, a pessoa que começa a trabalhar por conta própria. Então, essa era a noção de burgo e de burguês. Ó, os burgos surgiram na Baixa Idade Média, na época da decadência feudal, crescimento comercial urbano, desenvolveram-se pelo processo de trocas de produtos entre um feudo e outro. Os habitantes dos burgos dedicavam-se ao comércio e à produção artesanal. Que era realizada pelo mestre em suas oficinas. O termo burguês, então, eu já falei, era usado para determinar quem era dos burgos. Pode passar, Flavinha. Aí ficou os termos que vocês precisam guardar, que é burguesia e renascimento comercial e cidades medievais. Essas são as noções que vocês precisam guardar. Pode passar. Aí vem a noção de mercantilismo. É um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Caracterizou-se pela forte intervenção do Estado na economia. Pode passar, Flávio. Que aí vai vir uma ilustração que dá para a gente entender melhor. Olha só, aí eu coloquei a relação entre mercantilismo, absolutismo e expansão marítima. Vamos pensar então lá no sistema, a gente está ainda, começa a ter os burgos, mas a gente ainda está no sistema de absolutismo, ou seja, a gente estava, ainda eram as monarquias em todos os países europeus, né? A gente está ainda no movimento de numa conjuntura de colonialismo, de metrópoles e colônias, e esse Estado absolutista, ele apoiava a nobreza, mas ele começou também a apoiar os negócios burgueses, e mais vigorava, através do mercantilismo, os países europeus, eles pretendiam obter recursos e riquezas necessárias para a manutenção do poder absoluto. Então, por exemplo, vamos pensar Brasil-Portugal. Portugal, navegava, vinha até o Brasil, extraía recursos e vendia, enfim, se apropriava da riqueza que tirava da colônia, tirava ou dos nossos recursos naturais, ou através dos trabalhos, das atividades de exploração no Brasil, que teve tantas atividades, teve a cana-de-açúcar, teve a borracha, o café, teve a mineração. Como que o mercantilismo era realizado? Ele era possível, por exemplo, pela política de protecionismo que a Inglaterra fez, que a Fátima mencionou tão bem na aula passada, né? Que a Inglaterra, para não perder, para manter sua balança comercial favorável, o que é isso? O que eu vendo, o que eu compro e o lucro que eu tenho através dessas operações comerciais, eu tenho sempre que ter um saldo positivo. Então, ela criou regras de protecionismo de que só ela podia navegar em determinadas águas para poder justamente garantir, porque se você não pode circular na água e o meio de transporte é o barco, são as grandes navegações, a gente está falando desse período, se um país tal não pode navegar ou vai ter que dar uma volta muito maior, então ela inviabilizava e fazia com que ela pudesse exercer maior domínio
Vamos pensar aí no Brasil, a gente vai pensar aí que, por exemplo, a partir do século XVIII está começando na Inglaterra também o movimento da Revolução Industrial, grandes descobertas tecnológicas, e vamos pensar que é a época da questão das ferrovias no Brasil posteriormente também, todo esse domínio inglês que vinha desde a época da colonização, a Inglaterra era uma grande potência na época. Pode passar. Então, como a gente falou, né? Pessoal, o feudalismo entrou em crise, vem os burgueses, começa a ocorrer o renascimento comercial urbano na Europa. Então, a vida urbana ela começa a ficar uma coisa intensa, efervescente. Com isso, a gente saiu da Idade Média, estamos na Idade Moderna. Na Idade Média, ela era a ideia do, por exemplo, teocentrismo, era o poder da igreja, o poder das monarquias absolutas, isso agora começa a entrar em xeque. Então, se tudo era Deus, teocentrismo, na Idade Média era essa ideia. Deus era a explicação para tudo. Ah, fulano está doente porque Deus quis. Fulano morreu porque Deus quis. A fulano está desempregado porque Deus quis. Não se questionava. Porque de acordo com o poder da igreja e dos reis, então eles usavam essa forma de pensar, essa ideologia teocentrista, centrada em Deus. Theo significa Deus. Então, para justificar tudo o que ocorria. Assim, automaticamente, a população não ia questionar o poder da igreja e dos reis. E aí começa, junto com esse renascimento urbano e comercial, começa um movimento também de renascimento cultural e científico. Eles começam a questionar, será que tudo é assim, tudo pelo teocentrismo? Ou a gente pode também pensar a partir do racional, a partir olhar para o ser humano um pouquinho, mudar esse centro. E aí veio esse movimento científico-cultural que ocorreu na Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna e que representou, vem muito de encontro aos interesses da burguesia, porque até então era a nobreza, era os reis que se ficavam com toda a riqueza, e a partir do momento que eu percebo que eu posso produzir, ter controle sobre essa produção e acumular capital, a gente está falando aí de um contexto de nascimento do capitalismo. A gente vai ter, nessa época, por exemplo, a gente vai ter o livro do Engels que fala o espírito protestante e capitalismo e o espírito protestante, ou vice-versa, não me lembro, que vai narrar justamente essa época. Então, a gente tem como o que proporcionou isso, o que possibilitou que isso ocorresse? A expansão marítima e renascimento comercial, como eu já falei, e aí retomou-se os estudos da época do Império Greco-Romano. Toda aquela, na Grécia, por exemplo, né, houve muitos filósofos, é como se, assim, no termos da parte intelectual, é como se a Grécia ela foi muito mais avançada do que a Idade Média. A Idade Média ela é conhecida até como Idade do Obscurantismo. Então, se retomou essa coisa do estudar, e que todo esse conhecimento foi preservado durante a Idade Média pelos padres, né, nos mosteiros. A Igreja Católica tem um papel muito importante na preservação desses conhecimentos, mas também teve aquela questão, por exemplo, se vocês assistirem O Nome da Rosa, é um livro que vai mostrar como que a Igreja Católica atuou. Gente, a gente não está falando aqui religiosamente, tá? A gente não tem posicionamento aqui religioso, a gente está falando de história. E aí, o filme O Nome da Rosa vai mostrar como que a Igreja Católica mantinha o poder, então a população não era alfabetizada, não tinha imprensa, então só os padres sabiam ler. Por que a missa era rezada em latim no Brasil? Para exercer poder sobre a população, gente, é toda uma questão social. E aí tem no filme O Nome da Rosa, tem a questão de, por exemplo, pessoas que começavam a questionar, de repente tinham suas casas queimadas, começava a acontecer um monte de desgraça na vida da pessoa, e a igreja dizia que eram os demônios, né? Pessoas que questionavam socialmente foram queimadas pelas inquisições, foram perseguidas no movimento de cruzadas. Então, a gente tem que saber contextualizar algumas coisas, aí vai ter um movimento de questionamento dessas coisas. Padres católicos começam a se revoltar
com algumas coisas que a igreja queria colocar, que não estavam na Bíblia. Aí a gente vai ter a reforma protestante, as teses de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e a gente vai ter o nascimento da igreja protestante. E com a igreja protestante, está bem esse movimento está bem dentro desse nascimento da burguesia e desse nascimento do capitalismo e da noção de que eu posso questionar, que eu posso pensar, que não é a partir de Deus toda a explicação, de que eu posso produzir, ter propriedade, ser dono da minha propriedade, dos meus meios de produção e acumular capital. E aí, nesses momentos também, a gente já tem aí a tecnologia, está começando a ter muitas descobertas tecnológicas, e o que vai contribuir para esse movimento de questionamento, de disseminação de informações, é a invenção da imprensa. A gente tem até fala assim, que é a invenção da máquina de tipos móveis, que seria uma coisa de poder imprimir, mas assim mesmo, imagina assim, carimbo, a ideia do carimbo, né? Que a gente tem uma borrachinha com coisas escritas, você suja de tinta e carimba uma informação. Então, esse tipo de invenção, nessa época, não é isso exatamente, mas é só um exemplo, isso permite que informações comecem a ser divulgadas. Isso começa a trazer o acesso à informação. Isso é muito importante do ponto de vista social, e isso revoluciona todo o mundo. Fá, acho que você quer falar alguma coisa, né? Tem alguma perguntinha? Na verdade, tem duas questões que estão dentro ainda desse material que você está trazendo. Então, acho que sobre os burgos. Então, ela quer saber, os burgos procuravam suas próprias autonomias? Essa é uma pergunta. Deu uma travadinha. Os burgos procuravam suas próprias autonomias. Então, ela está perguntando se eles procuravam essa autonomia. Eu não diria que procurava uma autonomia do ponto de vista político, talvez, mas buscavam o poder econômico, né? A gente vai ter lá no finalzinho, a gente vai trazer a questão de capitalismo e socialismo, e a gente vai entender por que a ideia do capitalismo é o direito à propriedade privada. Eu acho que o mais forte do burgo é o direito à propriedade privada. É eu poder produzir, não é nem propriedade privada, é o acúmulo de capital, era o mais forte. Essa questão de autonomia, acho que a autonomia econômica individual, eu diria. Do ponto de vista político, eu não diria tanto, que eles não tinham muita clareza ainda dessa forma. As coisas estavam se delineando e a gente vai levar alguns séculos para que as formas políticas mudem. Por exemplo, a gente vai sair... No Brasil, por exemplo, a gente vai sair da questão do sistema de colônia só no século... Agora deu até uma falhada aqui, acho que 19, né? Então, assim, a gente vai levar um tempinho para que tudo venha a ocorrer, pelo menos em 100 anos aí em diferentes países do mundo. E a outra pergunta, Fá? A outra é como acontecia a comunicação entre países distantes para saber do crescimento do capitalismo em outros territórios. Então, como acontecia essa comunicação, né, de um país ou até de um continente, e como um sabia que o outro estava tendo esse crescimento avassalador do capital, do dinheiro? Gente, a gente está numa época, então a gente tinha falado aí das grandes navegações. Então, século XVIII, século XIX, todo o sistema de transporte do mundo era predominantemente por embarcações. Então, por isso que a gente fala das grandes navegações, né, que é tão atrelado aí ao mercantilismo, ao absolutismo. Então, a gente tem que também, muito importante, eu quero que vocês pensem sempre assim, qual era a tecnologia que eu tinha e o que isso possibilitava, né? Por exemplo, nesse período, a gente não tem, eu gostaria que vocês percebessem isso também, que enquanto a gente tem embarcação, uma coisa tudo, por exemplo, se você fosse para vir da Europa para o Brasil, você ia levar meses. Para atravessar até a Ásia, pior ainda. Então, algumas questões levavam mais um tempo e algumas questões não aconteciam por esse tipo de transporte e navegação. A comunicação nesse período, a gente está aí dependendo principalmente da questão das cartas escritas, né? Vamos ver como que tem tudo, os registros da época do Brasil Colônia são todos escritos. A gente tem, por exemplo, os diários de bordo de
pelo vaso de caminho. Então, era mais ou menos dessa forma que era feita a comunicação e todo o transporte. Perfeito. Pode passar, Flavinho. Aí a gente tem aqui a ideia do renascimento cultural. O renascimento, ele traz para a gente várias noções. Se até a Idade Média tudo acontecia porque Deus quis, porque a igreja colocava essa ideia, tudo foi do jeito que Deus quis, então eu não questiono nada, isso era uma forma de contenção social, de manter a população adestrada, digamos assim. Uma população dócil que não questiona. Então, a partir do momento que a gente tem esse renascimento comercial, urbano, começam os burgos, começa o acúmulo de capital, a gente começa a questionar uma série de coisas. E vai ser nesse contexto cultural e social que a gente vai falar daqui para frente, que eu acredito que vai se construir o que a pessoa perguntou lá atrás sobre autonomia. Então, a gente tem aí, ó, antropocentrismo aí no cantinho direito, esquerdo em cima. O antropocentrismo, agora, a gente começa... Ó, primeiro, vou lá embaixo. A gente começa a ter, nesse momento, as noções de naturalismo. Então, eu posso... agora eu vou valorizar a minha relação com a natureza, a minha relação com tudo que é físico, não só mais com o que é espiritual ou sobrenatural. Então, eu vou valorizar a relação com o meu corpo. A gente vai ter a valorização dos experimentos. Então, agora, a partir do momento que eu começo a valorizar a relação com a natureza e a observação da natureza, a gente vai começar a ter aí os experimentos científicos, né? Estudos empíricos, como nós diríamos hoje. Vai começar também a noção do hedonismo, ou seja, a valorização dos prazeres sensoriais e materiais. Então, antes você tinha que dar tudo para a igreja, por exemplo. São Francisco foi transformado em santo porque ele pegou todo o dinheiro dele, ele vendeu todas as propriedades e deu dinheiro para a igreja. E aí ele foi beatificado, foi santificado. Então, tudo você tinha que... faça voto de pobreza, faça voto disso, você tem que ser tudo para Deus, tudo para Deus. Então, assim, era tudo muito espiritualizado, mas no sentido religioso, né? E a partir desse momento, não. Você começa também a pensar na valorização que o ser humano tem um corpo, que esse corpo tem que ser olhado. Então, por exemplo, a medicina vai ter grandes avanços na área da medicina nessa época. Então, vai ter também a valorização dos prazeres sensoriais e materiais. Então, por exemplo, o sexo deixa de ser uma coisa pecaminosa e passa a ser uma coisa do corpo humano, que é uma coisa que acontece, é uma coisa natural do ser humano, né? Que dentro da teologia cristã é uma criação divina, mas você não vai ser, deixa de ser exatamente uma prática pecaminosa. Então você vai poder começar a falar sobre alguns outros assuntos. Então a gente tem o classicismo, que é a retomada dos valores clássicos da Grécia e de Roma, como eu já falei, reflexão, as pessoas começam a pensar mais. Então a valorização da razão, por isso o racionalismo, o observar e experimentar, para daí tirar uma conclusão, não é mais só porque Deus diz, Deus determina. Então, a gente começa a fazer experimentos. A gente tem o individualismo, então a gente começa a pensar na pessoa, então começa de todas as maneiras, a se delinear o que eu acho que a pessoa quis perguntar como autonomia. Então, sai o teocentrismo, começa o humanismo, o ser humano no centro, e o antropocentrismo. Se era o teocentrismo antes, tudo centrado em Deus, agora antropo, ou humanismo, é tudo voltado agora para o humano. Então, o antropocentrismo é o contrário de teocentrismo. Pode passar. A gente vai ter aí um pouquinho do contexto histórico do Renascimento cultural. Ele ocorre nos séculos XV e XVI. Então, a gente pensa aí, ó, quando o Brasil é descoberto, a gente está no século XVI, 1500, né? Descoberto não, encontrado. E aí a gente tem, então, está no final da Idade Média, no contexto da desestruturação do feudalismo, após o Renascimento comercial urbano, como eu já falei. Falamos aí do intercâmbio internacional, ou seja, desse movimento entre os países através dos barcos, das grandes navegações, surge a burguesia. Contexto histórico, os séculos XV e XVI foram de renovação cultural em toda a Europa. Essa renovação ocorreu como consequência da abertura da Europa ao mundo e do maior conhecimento e intercâmbio cultural que daí resultou.
Porém, essa renovação respondeu aos imperativos econômicos, sociais e políticos da própria época, e foi favorecida na sua difusão pela existência de um maior espírito de curiosidade e vontade de saber, pelo aumento de escolas e universidades e pela invenção e divulgação da imprensa, gente. Quando a gente fala aí divulgação da imprensa, a gente está falando lá da máquina de tipos móveis e agora as informações começam a ser difundidas. São produzidos agora mais livros e a população começa a ter algum acesso. Pode falar. Eu acho que a minha internet deu uma travadinha. Não, o microfone da Fátima está fechado. A dúvida da Rosenilda. Isso reflete na arte ou humanismo? Reflete. Eu trouxe até uma brincadeira aí. Vocês estão vendo esses dois quadros, né, que são parecidos. Pode passar, Flavinha. Ó, esse quadro, ele é um quadro pintado por Michelangelo no comecinho do século XVI, bem nesse contexto aí do renascimento cultural e artístico, né? Se a cultura, se como as pessoas vivem, está tendo uma revolução, um renascimento, um questionamento, as pessoas estão começando a se empoderar desse pensar e pensar que se eu posso pensar, se eu posso acumular capital, se eu posso produzir por conta, então a gente pode produzir tudo, a gente pode mudar o mundo e a sociedade realmente começa a ser mudada, as estruturas sociais. Então, Michelangelo ele pinta a criação de Adão por Deus, né? Fazendo uma brincadeira aí ao livro dos Gênesis. Essa obra está na capela, no teto da Capela Sistina. Mas a gente tem aí, olha, se vocês observarem, o ser humano foi criado, né, pela teologia cristã nu, mas a gente tem aí, a gente percebe uma valorização do corpo, né? A gente percebe aí como se fosse Deus criando, mas a gente percebe que tem a ideia aí de um distanciamento e não tem uma ideia, olha só, Deus que está ali ao lado dos anjos não está maior do que o ser humano, né? Eu gosto muito de história da arte, porque olha só, se fosse na Idade Média, Deus talvez fosse bem maior do que o ser humano. O ser humano podia aparecer numa posição inferior, Deus acima, e aqui a gente não tem. Deus está um pouco acima, mas aí a ideia de proporção e a ideia de valorização do corpo ali com a genitália masculina aparecendo. Então a gente percebe toda a valorização da natureza, do humanismo, do naturalismo, né? Todas essas questões bem demarcadas, e aí tem uma brincadeira com a próxima obra de arte. Pode passar. Olha só, esse aqui é uma obra de arte do artista australiano contemporâneo, né, de Skadartes. Ele faz releituras de obras de arte com personagens da Star Wars, da Marvel e da DC Comics em pinturas renascentistas. Então, para contextualizar o momento histórico, cultural que a gente vive, ele faz, então, esse aqui é o Baby Yoda, ele é um personagem, né, acho que da Marvel, se eu não me engano. E aí, olha só, um alien, né? Um alienígena. Então, olha só como eu trouxe isso para a gente pensar o quê? Antes era Deus que explicava tudo. Agora eu penso que o ser humano pode, na Idade Moderna, a gente pensa que o ser humano, ele pode, que não é tudo porque simplesmente porque Deus quer, mas que o ser humano tem um corpo que a gente pode estudar, que a gente pode pensar, que a gente pode produzir, que a gente pode... E hoje a gente já está pensando se tem vida em outros países, o homem já foi à Lua. Então, é só para refletir um pouquinho os avanços históricos sociais. Foi só por isso que eu trouxe essa obra para a gente brincar um pouquinho. Pode passar? Referindo-se ao Renascimento, é correto afirmar que... Aí eu trouxe essa pergunta de um vestibular, só para vocês terem uma noção, e aí a resposta certa já está destacada, né? Mas olha só, referindo-se ao Renascimento, é correto afirmar que surgiu na Grécia por volta do século II depois de Cristo, tendo sido pouco influente na Itália? Então, olha só, ele surgiu na Grécia, ele foi no século II depois de Cristo? Não, a gente viu que ele começa a partir do século XV. Se é século XV, a gente não está falando do século II depois de Cristo.
Então, e ele foi pouco influente na Itália, muito pelo contrário. A gente acabou de ver, né, que um artista italiano já fazia obras. Então, a Itália foi um dos berços do movimento renascentista. Os renascentistas criticavam o humanismo por ser uma forma de pensamento filosófico que considera o ser humano como a obra mais importante da criação? Não, muito pelo contrário. Não Digamos, tem som. não me ouve? O som tá normal para nós. Para mim também. Tá normal para mim. Às vezes, gente, a qualidade, a conexão da internet faz com que não chegue o som ou a imagem. E eu não estou conseguindo fazer a transmissão diretamente, por exemplo, porque a minha internet não permitiu. Então, às vezes, alguma questão de conexão. Então, assim, o humanismo, digamos que ele é a filosofia do renascentismo como um movimento histórico e social. Né? Então, o humanismo ele é a filosofia, a ideologia que apoia esse movimento do renascentismo. Então, não é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C, caracterizou-se principalmente pela valorização da racionalidade do ser humano, isto é, da capacidade humana de conhecer a realidade por meio da razão e da observação objetiva da natureza, não mais pela crença nas explicações religiosas e na tradição. Letra D, a letra C é a alternativa correta. Letra D, o Renascimento foi a expressão cultural das profundas mudanças na Europa na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea e teve início na Alemanha no século XVII? Não, não foi da Idade Contemporânea para a Idade, não foi da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, foi da Idade Média para a Idade Moderna e não teve início no século XVII, teve início no século XV. O Renascimento foi um movimento de reação ao humanismo de forma alguma. Como eu disse, o humanismo apoia e fundamenta o Renascimento. Por isso que eu pedi para ir passando, porque eu acho que responde bem essa questão aí que estava no chat. Pode passar, Flavinha, por favor. Iluminismo. O iluminismo ele está aí muito são coisas, correntes filosóficas, ideologias e narram conjunturas histórico-sociais que vão se desenvolvendo nesse contexto a partir do século XVI, XVII, XVIII. Se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Então, eu diria que o Renascimento vem e com toda essa questão do humanismo, do antropocentrismo, agora a gente começa a luta por uma autonomia daquilo que eu diria política, ancorada na autonomia econômica e social que começa lá com o surgimento da burguesia. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Então, quando a burguesia surge, como esse grupo que quer acumular riqueza, que quer questionar a monarquia, ele vai começar depois, ele começa a questionar as formas de poder. Então, é nesse cenário, após o iluminismo, após o século XVII, que a gente vai começar a ter movimentos de questionamento e de busca dessa autonomia política. A política está sempre relacionada ao poder, a quem manda, né? Tanto que a gente fala que não existe ação que não seja política, porque toda vez que você toma uma posição ou uma decisão, toda vez que você toma uma posição, você já tomou uma decisão. Isso envolve interesses e poder. Então, qualquer ação nossa... Não, eu não tenho som nenhum. Oi? Pode continuar, Gi. Acho que abriu o microfone erroneamente. Tá. Então, foi esse movimento mesmo de busca dessa autonomia. Pode passar, Flavinha. Agora vai vir aí um mapinha mental sobre o iluminismo. Então, o iluminismo ele é um movimento social ocorrido na França, Holanda, Inglaterra, no século XVII e XVIII, que discorre sobre o desenvolvimento intelectual ocorrido desde o Renascimento. Deu origem ao pensamento liberal, político e econômico. A gente vai ver lá na frente sobre capitalismo e socialismo. Todas essas ideias vão validar muito a noção do sistema capitalista. Filósofos com esses pensamentos eram chamados de iluministas, pois se denominavam como propagadores da luz. Características do iluminismo: valorização da razão, valorização do questionamento, crença nas leis naturais, ou seja, vou fazer experimentos científicos,
crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à liberdade. Então, por exemplo, a busca da autonomia que a gente está falando, dessa construção de busca de autonomia, de Professora, travou? começa as lutas, os processos de... minha internet deu uma travadinha, gente. Voltou? Voltou. Então, a gente vai Voltou. ter aí o início dos movimentos, a gente vai ter as lutas em diversos países ao redor do mundo, pelos processos de independência, para deixarem de ser colônias, para deixarem de serem dominados por outros países, que eram suas metrópoles, cujos reis mandavam no país próprio e ainda nesse país colonizado, nessa relação de exploração e, consequentemente, de dominação política e econômica. Então, é nesse contexto que a gente tem a crença nos direitos naturais, de que todos os indivíduos possuem esses direitos e são iguais por existência, né? E que têm que ser considerados assim perante a lei. Então, também o direito à posse aos bens materiais, a ideia de que eu posso acumular capital e a crítica ao absolutismo. O absolutismo é um sistema de monarquia, de que o rei manda, ele é o que o rei fala é inquestionável, é um poder absoluto. Pode passar. Outro mapa mental aí sobre o iluminismo. Então, a gente tem aí, ó, ele influenciou... Gente, tá tão pequenininho que nem eu tô enxergando. Só um minutinho. Ó, John Locke, vamos pegar a parte de cima aí. O iluminismo, ele defende o racionalismo e o anticlericalismo. O que é isso? Ele defende a razão, que as pessoas pensem, e a partir da razão que se coloquem. E aí o anticlericalismo é o questionamento do poder da igreja, de que a igreja diz e está tudo certo. John Locke é o pai do iluminismo, é um dos filósofos aí que foi muito forte durante o iluminismo, e ele... Só um minutinho. A internet deu uma travada. Ele é defensor do liberalismo político, então ele defende aí que os territórios tenham autonomia política, e a gente vai ver como isso repercute depois na intervenção do Estado sobre a economia. E quando eu falo sobre economia, é sobre como as pessoas têm propriedade, lucro e como elas podem tomar decisão sobre isso. O iluminismo, então, é conhecido como Ilustração ou Século das Luzes. Outro filósofo importante é Voltaire, que era contra o domínio religioso da igreja. Rousseau defende a democracia. Então, como eu falei, a gente começa, a gente questiona o absolutismo, questiona o rei, e a gente começa a defender a democracia. Lá na frente a gente vai ver exatamente o que significa democracia. Rousseau, a principal obra do Rousseau é o Contrato Social, onde ele fala que seres humanos todos têm vontades e interesses, e que para ter um governo, né, para que a gente consiga ter um convívio social harmônico, a gente abre mão dos nossos direitos em determinada... A gente dá a gente elege, a gente dá a um representante o direito de tomar decisões que vão reger a sociedade, mais ou menos essa é a ideia. Outro filósofo influente também é o Montesquieu, que defende a divisão do Estado em 3 poderes, que é o executivo, o legislativo, tal qual a gente tem hoje, e é mais ou menos isso. Então, isso a gente tem mais ou menos essa conjuntura que a gente tem, e como eu falei, com o iluminismo, após o Renascimento, com o iluminismo, começa a compreensão de que as pessoas teriam poder, de como o poder deveria ser exercido, o governo sobre a sociedade, e isso interferiu aí na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, tão brilhantemente abordada pela Fatiminha na semana passada. E, se eu não me engano, se eu me lembro direito, ela também abordou a Inconfidência Mineira, que era um movimento que ocorreu no Brasil aí, por questionamento dessas estruturas nessas relações de colonialismo, e que buscava aí os movimentos de independência, né? Na verdade, como a gente já falou. Pode passar.
Então, ficou aí, ó, Iluminismo, principais obras e ideias, só como um pontinho para vocês, tá? Temos alguma perguntinha? Tem uma perguntinha da Isa. Quando eles decidiram mudar seus pensamentos, teve alguma intervenção? Eu não sei se eu vou conseguir responder, não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas, por exemplo, foi um processo histórico, né? Histórico-social, que a gente diz. Por exemplo, se a gente pegar no século XX aí, vamos pegar década de 80, década de 90 e década de 2000. O tipo de namoro que se tinha, uma menina grávida, uma mulher separada nos anos 80 era um impacto. Esses mesmos fatos nos anos 90 já eram diferentes. Hoje, uma mulher que separa, uma adolescente que engravida já não choca tanto. Então, só para a gente entender que a forma como nossos avós tinham aprendido e como eles tinham ensinado. Então, vamos supor, o vô, a avó, que aprendeu de uma forma no século XVI, ele começa a ouvir essa ideia, tudo que é novo, de questionamento, a gente vai ter como que não é normal, que não aceita. E aí a gente começa a ver, aí a próxima geração já vai vendo diferente, já vai vivendo e acreditando diferente, e aí, ao longo dos anos, a sociedade vai mudando. O que eu vou dizer dessa intervenção, eu acho que quem exerceu uma grande influência foram os artistas e os filósofos, e depois, né, a gente vai ter nesse contexto do iluminismo, a gente começa a ter, por exemplo, aqui no Brasil, pessoas de das classes ricas, das classes dominantes, que mandavam seus filhos para estudar na Europa, por exemplo. E aí eles tinham contato com as ideias iluministas. E aí eles vinham para o Brasil, faziam grupos de estudo. Não sei se alguém aqui assistiu a minissérie Chiquinha Gonzaga, por exemplo, onde a gente vai ter grupos, né, boêmios, que vão ali, grupos de filósofos, que ficavam estudando, e essas pessoas vão ser muito influentes aí nesse movimento do Brasil, da Constituição do Brasil República, do questionamento da estrutura colonial, e de quando começa a ser república, eles estavam ali compondo esse grupo de intelectuais. Lembrando, né, que naquela época quem fazia uma faculdade, ele era tudo, ele era médico, ele era jornalista, ele era engenheiro, né? Essas pessoas eram os brasileiros ricos que iam para a Europa estudar, fazer universidade, porque no Brasil na época não tinha, e eles tinham contato com esses pensadores, intelectuais e artistas iluministas europeus. O nosso próximo tópico, a gente falou então que o iluminismo, ele influenciou, vamos dizer que ele inspirou, né? Ele criou o contexto histórico e cultural e social para a Revolução Francesa, para a independência dos Estados Unidos e para a Inconfidência Mineira. A gente tem aí a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789 a 1799. Eu não vou falar sobre a Revolução Francesa, porque ela é uma... Eu só trouxe aqui porque ela é a materialização desse movimento de questionamento, de uma busca de uma nova conjuntura social, mas a FA trouxe brilhantemente isso na semana passada, então eu não vou me deter sobre sobre esse slide, mas só deixar claro que aí está aí, o finalzinho do slide fala assim, se espalhou por todo o continente europeu e inspirou movimentos libertários em todo o mundo. Ou seja, as pessoas começaram nesse movimento, a gente já tinha, então, a imprensa, não era mais, as informações, tudo não estava mais só dentro da Bíblia e dentro do poder da Igreja Católica, o saber. Então, agora a gente já tinha como divulgar, como escrever, como multiplicar, vamos pensar em xerox, por exemplo. Então, a gente tinha como divulgar mais informações e a população já é mais questionadora, já não é mais tão dócil. Então, já começa em todo o mundo, principalmente, vamos pensar sempre no Ocidente, que é o que a gente tem mais contato, começam os movimentos libertários rompendo com a estrutura do colonialismo. Pode passar, Fábio. Aí eu trouxe aí um mapinha mental sobre a Revolução Francesa, mas é mais para vocês ficarem mesmo, terem pontos para vocês estudarem. Eu não vou discutir esse slide, pode passar para o próximo, Flá.
Só trazer para vocês, aí esse slide eu vou falar um pouquinho, né, dessa ilustração aí, que é a obra Liberdade Guiando o Povo, que é do século XIX, 1830, de Eugênio Delacroix. Então, olha só, é no mesmo século que vai ocorrer, por exemplo, a independência do Brasil, né? Então, vamos pensar, foi nesse contexto que nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, foi em 1789, no contexto da Revolução Francesa, que foi... todo esse movimento ocorreu apoiado nos ideais iluministas, burgueses e liberais, e foi a partir dessa Revolução Francesa que a gente traz as ideias dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que cai tanto em tantas provas. Então, eu só queria trazer para vocês essa noção de que é no contexto após o Iluminismo, no contexto da Revolução Francesa, que vem essa noção de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse movimento do Iluminismo influencia todo o movimento em processos de independência ao longo de todo o mundo. Então, as colônias, seja na América, seja na Ásia, seja na África, em diferentes lugares do mundo, as pessoas vão começar a abrir, os países começam a brigar, principalmente no continente americano, para ficar mais claro, Estados Unidos primeiramente, depois vários países aí ao longo da América Latina, América Central, vão brigar pelos seus processos de independência, por deixar de ser colônia. E os principais ideais liberdade, igualdade e fraternidade, de que nós somos iguais perante a lei, que nós temos direitos por nascimento, por existir. Então, logo, um rei ou alguém não tem direito de governar sobre mim simplesmente. Vai ter direito porque eu dou esse direito a ele através da elegibilidade. Isso a gente vai entender mais para frente. Pode passar. Revolução Industrial. A gente falou aí em alguns momentos de protecionismo, do poder da Inglaterra. Vamos falar um pouquinho da Revolução Industrial e a gente vai entender um pouquinho melhor. É um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII. Então, olha só, a Revolução Industrial ela começa bem nesse momento em que a gente está tendo aí os processos, já ocorreu o Iluminismo, está ocorrendo os processos de revolução e movimentos de emancipação, de independência em diferentes lugares do mundo. Então, possibilitou a transição da manufatura para a maquinofatura e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Se a gente já tinha entendido que eu podia acumular capital a partir do meu trabalho artesanal ou manual, a partir desse momento, com a Revolução Industrial, esse acúmulo de capital vai se intensificar muito mais. E, ao mesmo tempo, se eu tinha artesãos ou burgueses que produziam e trocavam e tal, com a Revolução Industrial, a desigualdade social vai aumentar muito, porque a gente começa a ter a noção de empresários com grandes máquinas, produzindo muito, cada vez mais rápido. Então, aquele que produz manualmente, ele vai ter uma grande desvantagem de tempo, de condições de produção, de produzir menos, com menos qualidade por conta ou menos qualidade ou menor produção. Então, começa aí também um contexto de muitas desigualdades. Pode passar. Aí, eu trouxe novamente um mapinha mental. Então, a gente viu aí, ó, lá embaixo, eu achei muito legal esse mapa mental, porque ele fala das diferentes formas de produção. Se vocês lembrarem, a gente fala lá de quando era o feudo, quando o vassalo morava na fazenda do senhor feudal, do suzerano, e tinha a relação de vassalagem. Então, ou seja, ele plantava num pedacinho de terra e dava quase toda a produção para o senhor feudal, para ter o direito de morar ali, ter proteção, e tirava para ele só o que a gente chama de produção de subsistência, que é só o necessário para ele sobreviver. Não tinha noção de acúmulo de capital. Depois a gente vê quando o burguês sai do feudo, quando começa a surgir o burguês, que ele percebe que produzindo manualmente, o artesanato ali, ou manualmente, ele consegue, ele pode acumular, ele pode comercializar e acumular capital. E o que acontece com isso? A partir desse momento, se eu posso produzir e acumular, eu tenho, por exemplo, o poder de trabalhar mais, ter controle sobre quanto eu quero acumular.
Então, isso tinha sido lá atrás. Agora a gente vai pensar aí, tá muito pequeno para mim, eu não estou conseguindo enxergar. Eu até vou olhar meu próprio, só um minuto, eu vou olhar meu próprio slide aqui, porque eu não estou nem conseguindo ler, só um minutinho. Então, a gente tem aí, ó, o artesanato é o trabalho, todo era feito, em geral, é um trabalho manual, artesanal, mas o trabalho todo era feito, em geral, pela mesma pessoa. Então, por exemplo, vamos pensar que uma pessoa fosse produzir uma roupa. Então, ela ia lá, ela ia, por exemplo, vamos pensar assim, de uma forma mais simples. Ela ia lá pegar uma ovelhinha, ela ia tirar o pelo da ovelhinha, ela ia pegar o tear, ela ia produzir o tecido, ela ia produzir a roupa. Então, todo o processo feito por uma pessoa só. Então, logo, essa produção ela é bem demorada. A manufatura, ela é um trabalho ainda manual, só que quando a gente pensa aí nas corporações de ofício, são oficinas onde as pessoas começam a ideia, vamos pensar em linha de produção, que a gente conhece o modelo Fordista, o modelo da indústria, mas a gente começa a pensar assim, vamos pensar uma oficina de costura, lá tem máquina, mas assim, várias pessoas juntas produzindo uma coisa com um sistema de produção é mais rápido. Então, a manufatura era dessa maneira. E a Revolução Industrial, ela traz a maquinofatura. Então, a gente vai ter fábricas a partir... Por que foi possível a Revolução Industrial, o surgimento da indústria e da maquinofatura? Lá em cima está lá, a máquina que se tornou um marco na Revolução, máquina que se tornou um marco na Revolução Industrial. A máquina a vapor, por exemplo. Então, a gente tem... foram inventados o barco, a locomotiva a vapor e uma sucessão de máquinas. Foi um processo, foi um movimento de muitas descobertas tecnológicas e essa tecnologia foi posta a serviço da produção. Então, surgindo aí as indústrias e, consequentemente, o aumento da produção. E aí, por que a Inglaterra saiu na frente? Ela se tornou pioneira, porque ela conseguiu, ela tendo as máquinas, ela fazendo as indústrias, ela conseguiu acumular mais capitais, ela pegava mão de obra barata, então, ela, por exemplo, se ela trazia tecnologia para o Brasil, por exemplo, a exemplo da instalação das ferrovias, ela tinha mão de obra barata, imagina você construir ferrovia, ela ganhava muito dinheiro, houve aí a exploração das minas de carvão, né? E aí essa questão toda do puritanismo. O puritanismo é uma ideologia onde você não condena o acúmulo do lucro. Por isso que a gente tem toda essa questão do questionamento social, cultural, numa conjuntura geral, nesse momento em todo o mundo, e a gente vai ter a Revolução Gloriosa. A monarquia inglesa absolutista, ela é derrubada e surge na Inglaterra, nesse contexto de questionamento da forma de poder, uma monarquia constitucional, que nada mais é do que, não era um rei que mandava fazer o que queria, que o que ele falava era regra, mas a monarquia constitucional é exemplo do que ocorre hoje na Inglaterra, onde até hoje a gente tem a Rainha Elizabeth, mas que não é ela que decide tudo, que tem o parlamento que decide também, que tem uma parte dessa decisão. Então, isso é a Revolução Gloriosa, significou exatamente isso. Pode passar, Flá. Deu uma travadinha para mim a apresentação, a gente está no Primeira Guerra Mundial, achei. Então, a Primeira Guerra Mundial, gente, vamos pensar naquilo que eu falei. Todas as questões que ocorreram entre os países, né, sempre foi disputa por território e disputa por poder. E quando eu quero um território, eu quero um território para exercer poder econômico e político sobre ele. Então, nesse contexto, olha só, a gente teve a Revolução Industrial, e aí a gente tem que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico, ou seja, foi uma guerra global, centrada na Europa, que durou de 1914 até 1918, e a guerra envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se originaram em duas alianças opostas.
os aliados e os impérios centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Pode passar, Flávio. Então, a gente tem aí quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial. Então, grandes disputas imperialistas, o império, o que é o império? É exatamente você aumentar os seus territórios, exercer poder econômico e político sobre ele. Então, os países europeus estavam em grandes disputas imperialistas, ou seja, disputando novos territórios. Um movimento de nacionalismo exagerado. O que é o nacionalismo? Por exemplo, os Estados Unidos é um país muito nacionalista, que eles se acham os bambambãs, eles pensam no desenvolvimento do próprio país, na riqueza do próprio país, e eles se veem como um time que jogam e que defende muito isso. Nacionalismo é isso. Então, nessa época, nesse contexto de disputas imperialistas muito forte, o nacionalismo estava exagerado, a concorrência econômica, então, estava muito, muito intensa, e paz armada. Por que a gente está falando de paz armada? Vamos pensar em todas as descobertas tecnológicas. A partir do momento que toda a tecnologia, que os meios de produção se revolucionaram, vamos pensar que as armas também estão se revolucionando, se tornando cada vez mais sofisticadas. A África e a Ásia, ela foi partilhada no movimento de colonialismo. Então, a América teve um momento anterior em outros continentes, o movimento de colonialismo ele existe até hoje. A invasão da Rússia à Ucrânia não deixa de ser um movimento, uma ideia, tem uma ação, um caráter imperialista, de querer uma relação, de querer dominar o outro território. Então, é uma relação de imperialismo ainda. Então, nós tínhamos aí o contexto de rivalidades entre Alemanha e Inglaterra, e Alemanha e França. A Primeira Guerra, ela surgiu inicialmente com Alemanha e Império Austro-Húngaro e Itália de um lado, e do outro lado a Entente, que inicialmente era Inglaterra e França e Rússia, até 1917. Após 1917, a Itália sai de um lado para o outro, e a Rússia sai em 1917 e entra os Estados Unidos. Vamos pensar nas fases da guerra. A primeira fase, guerra de movimento, então havia rápido deslocamento das tropas com o objetivo de destruir os inimigos em batalhas sucessivas. Depois nós tivemos guerras de trincheiras, que as forças ficavam abrigadas em intensas trincheiras. Então, assim, vamos imaginar, a gente fala de trincheiras, assim, tem as valas ou as barreiras, eles ficavam atrás, e ia exército contra exército. Entrada dos Estados Unidos e Itália na Entente, a gente já falou disso lá a partir de 1917. E a terceira fase é o desfecho, quando a Alemanha se rende, ela admite que perdeu. É feito o Tratado de Versalhes, que é colocado uma série de imposições. A Alemanha sai muito prejudicada, porque a guerra eclode, a Primeira Guerra Mundial, assim, ela surge porque a Alemanha invade a Áustria. E aí, nessa questão do assassinato do Ferdinando, ocorre uma questão de uma revolta mundial. Vamos dar um exemplo que hoje, com essa invasão da Rússia na Ucrânia, a Europa e todos os países do mundo se coloquem, por exemplo, a gente tem uma tendência a favor da Ucrânia, né? No Brasil, a maioria das pessoas pensam dessa maneira, até pela imprensa, pela forma como as coisas são colocadas. E aí a gente vai, por exemplo, contra a Rússia, né? Os líderes europeus falam que não vão contra a Rússia, que vão de forma diplomática, mas que não vão de forma bélica, porque o poder bélico da Rússia é muito grande e eles são ideologicamente muito, como que a gente fala, bitolados. Então eles não querem, eles estão tentando justamente que seria evitar a Terceira Guerra Mundial. Então a gente vai ter aí o Tratado de Versalhes, quando a Alemanha é punida, digamos assim, a Europa ela fica toda dividida e os Estados Unidos começam a emergir como potência mundial e é criada a Liga das Nações Unidas, a ONU é criada. Podemos para o próximo?
tá? Temos alguma pergunta? Não? Então, tá. Sim, Gi, uma pergunta sobre manufatura, né, que já passou um pouquinho o slide, depois você pode comentar, repetir, comentar um pouquinho sobre manufatura. E uma pergunta também sobre se a Primeira Guerra Mundial foi também causada pela morte do Duque Ferdinando, né? Então, eu acredito que você tenha respondido agora no final. Perfeito. Sobre, então, do Ferdinando, eu já falei. Sobre a manufatura, qual que era a pergunta? Manufatura é assim, por exemplo, artesanato. Eu pego, artesanato é quando eu faço trabalho manual, não tem máquinas. Artesanato e manufatura é sem máquinas, então é todo trabalho manual. Só que o artesanato, o artesão, ele vai desde pegar a matéria-prima até confeccionar todo o produto, ele faz tudo. Na manufatura, é tudo feito manualmente, mas não quer dizer necessariamente que quem foi lá e extraiu a matéria-prima da natureza, que ele que mesmo que vai fazer toda a produção, pode uma pessoa pegar, por exemplo, o algodão, trazer, e na oficina várias pessoas confeccionarem o tecido, e esse tecido pode ir para um outro setor ou para uma outra oficina que confecciona a roupa, ainda que tudo manualmente. Então, essa é a diferença entre manufatura, artesanato e maquinofatura, que maquinofatura é com a máquina, é quando a gente tem a indústria. Já o artesanato e a manufatura eram manuais, mas o artesanal, uma única pessoa, desde a retirada da matéria-prima da natureza até todo o processo de confecção ou de produção, até a entrega do produto final. Na manufatura, todo o processo é manual, sem máquinas, mas várias pessoas estão envolvidas nesse processo de produção. Podemos ir para, acho que a gente pode, né, para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 45, envolvendo a maioria das nações, grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Podemos passar para o próximo. Amo esse mapinha mental aí sobre uma ideia de mapinhas mentais. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre por quê? A gente viu que a Alemanha começa a Primeira Guerra, lá com o assassinato de Ferdinando, e ela sai penalizada, humilhada, com várias penalidades, digamos assim. Então, o que a gente vai ter aí a Segunda Guerra Mundial? Então, se a gente pensar que começa em 1938, são 19 anos após o encerramento da Primeira Guerra Mundial. Fatores: crise econômica em vários países da Europa. Imagina após esse pós-guerra, né? Da Primeira Guerra Mundial aí, quando as pessoas vão para uma guerra, então você deixa de privilegiar a produção, toda a vida econômica, política, social de um país para as pessoas indo para a guerra, morrendo. Então a crise econômica, a crise política, enfim. Regimes totalitários, então nós temos vários países do mundo com regimes totalitários, com as populações insatisfeitas, e essa ideologia expansionista, países novamente querendo novos territórios, querendo exercer poder, ganhar, enriquecer. A gente tem aí o fim da Primeira Guerra com o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha saiu muito humilhada. Nós temos aí, em 1917, na Rússia, ocorreu um questionamento da monarquia e de uma população que estava revoltada com a monarquia e que quer uma forma diferente de justiça social. E aí surge a ideia do socialismo, a Revolução Russa, em 1917, com a ascensão do Partido Bolchevique, traz a ideia do socialismo. Por isso que a gente vai ter, lá na Primeira Guerra Mundial, a saída da Rússia, da Primeira Guerra, e a gente tem aí, em 1929, 10 anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica mundial que tem início com uma crise da Bolsa de Valores americana. Então, todo esse cenário de caos econômico, social e político na Europa e nos Estados Unidos
atrelados com a Revolução Russa, com essa questão do lado do socialismo surgindo lá. A partir de 1917, a Rússia é considerada como a União das Repúblicas Socialistas, né, a URSS, que vai durar até 1991. Então, é nesse cenário que surge a Segunda Guerra Mundial. A gente tem aí a ideia também do Lebensraum e a necessidade alemã do espaço vital, e a questão de Anschluss, que é a anexação da Áustria. Então, nesse momento, a Alemanha anexa a Áustria ao seu... A Alemanha começa um movimento de expansionismo. Hitler tinha sido gerado nesse cenário da Primeira Guerra, e ele vem agora uma Alemanha que foi histórica e culturalmente alimentada pela ideia aí de uma superioridade racial, do sangue puro, de que essas nações superiores precisavam de um espaço vital, de que se uma população fosse grande, ela precisava de mais espaço, de mais recursos naturais. Então, várias ideologias aí que o Hitler usou sobre uma população muito sofrida com a guerra, e que ele conseguiu justificar, porque a sociedade, de alguma forma, apoiou para que ele pudesse matar tantas pessoas, né? No caso da perseguição e do holocausto aos judeus, a partir dessa teoria de conspiração judaica. Quem tiver interesse pode pesquisar um pouquinho mais. Nós tivemos também o fracasso da Conferência de Munique, que a ideia era discutir o destino da Tchecoslováquia, mas não houve. A Tchecoslováquia foi... todos os países da Europa se reuniram para decidir sobre a Tchecoslováquia. Então, foi um momento também de tristeza para o pessoal desse território, e Hitler teve o direito de anexar a região dos Sudetos. Nós tivemos aí, no contexto da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí algumas fases da Guerra Mundial. A gente tem, como acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a bomba dos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, né? Por que Japão e Estados Unidos vão brigar? Gente, é sempre pensando na ideia de imperialismo, de domínio econômico e político de um país sobre outro, de um território sobre outro. E aí, como consequência, nós tivemos milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, dívidas, a criação da ONU e o início do período da Guerra Fria, que a gente vai ver na sequência. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a vitória do eixo. No slide seguinte, a gente vai ver quem era o eixo, quem era o outro bloco. Nós tivemos o início da Segunda Guerra também com a invasão da Polônia. A segunda fase, nós tivemos um equilíbrio de forças, os Estados Unidos e a União Soviética entram na guerra. E a terceira fase, a gente tem a derrota do eixo, a libertação da Europa e do Pacífico. A Alemanha, no final, se rendeu, Hitler se matou, né, inconformado com a derrota, e assim ficou marcado o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente tem aí mais um mapinha mental para a gente entender um pouquinho melhor como foi essa Segunda Guerra. Então, a gente tem agora, nesse momento, o eixo era Alemanha, Itália e Japão. Esses três países exerciam governos, vamos chamar aqui de governos fascistas. Eram governos que, tipo assim, eles eram meio... Tudo que eles falavam não tinha muito questionamento, não tinha muita liberdade social. Entre os aliados estavam a Grã-Bretanha, vamos entender aí Inglaterra e alguns outros países, territórios anexados, dependendo das relações de colonialismo, França, União Soviética e Estados Unidos. Nesse momento estavam juntos, olha só. Os antecedentes, uma Alemanha quebrada, a política de apaziguamento, lá, o Tratado de Munique, que deu errado. A gente tem Adolf Hitler, que queria unir povos germânicos do Grande Reich. Então, o Hitler lá falando sobre a teoria da superioridade racial, que os alemães eram acima dos outros e que por isso eles podiam sair por aí conquistando território, matando gente, enfim. Nós tivemos
vários detalhes aí, gente, vários episódios. Eu não vou me deter sobre os detalhes da Segunda Guerra Mundial, porque o mais importante que eu quero que vocês entendam é as conjunturas. Então, a gente tem aí a bomba atômica no Japão, e a gente tem aí, como consequência da Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de mortos, 30 países envolvidos, 6 anos de guerra, 6 milhões de judeus executados e 25 mil brasileiros lutando na Itália. Né? Se a gente perguntar aí, aqui a região onde eu estou, no Céu Rosa da China, é uma região que tem muita descendência italiana, as ruas têm nomes italianos, as pessoas falam, já ouvi, quando eu estava estudando memória do bairro, algumas pessoas, de que pessoas foram para a guerra, meus avós foram, meus tios-avós foram, então o Brasil teve sim participação lá, bélica mesmo, de ir para a guerra, né? O Brasil participou ativamente, podemos passar. A gente viu aí, né? A gente viu aí falando que com a Segunda Guerra, né? Essa questão lá, a Rússia tinha em 1917, ainda na Primeira Guerra, se tornado lá a União Soviética, uma revolução que questionava a monarquia e que surgiu a ideia do socialismo. Então, a Guerra Fria, gente, a gente pode dizer basicamente que ela foi a divisão do mundo em 2 blocos, entre capitalismo e socialismo. Basicamente isso sempre luta por interesses, poderes econômicos e políticos, brigas por território, mas a gente pode dizer que a Guerra Fria ela foi a bipolarização mundial entre capitalismo e socialismo. Então, ela foi um período histórico do século XX, no qual o mundo foi dividido em 2 blocos políticos e ideológicos, comandados de um lado pelos Estados Unidos, capitalista, e de outro pela União Soviética Socialista. Pode passar, Flávia. Então, vamos lá. A gente está vendo aí, olha só. Então, ela foi a divisão do mundo em 2 blocos, né? Por isso a bipolarização do mundo, entre os blocos capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. A União Soviética... Só um minuto, deixa eu pegar um slide aqui, porque eu não estou conseguindo enxergar bem. Então, a gente tem aí... Também temos vários detalhes aí que eu não vou me atentar aos detalhes do que ocorreu lá dentro da União Soviética, dentro dos Estados Unidos. Eu preciso que vocês entendam que a União Soviética ela era socialista e os Estados Unidos capitalista. Então, com isso, a gente vai ter a divisão, a guerra. A gente tem... vamos pensar um pouquinho. Então, a gente viu que ela surge no final da Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma corrida armamentista, foi uma guerra armada durante muito tempo, envolveu vários países ao redor do mundo. Eu ainda me lembro de grandes conflitos aí na década de 80, tinha em torno de 5 anos, mas eu lembro muito disso. Vamos pensar hoje aí, quando a gente fala lá da Ucrânia, da Rússia, da questão das armas nucleares, né? A bomba atômica foi uma arma nuclear. E aí a gente tem aí, por exemplo, a disputa sobre quem tem direito ao espaço aéreo, ao espaço, a lançar tecnologia espacial. Então, a gente tem aí, em 1957, o Sputnik nos Estados Unidos, que é tecnologia espacial. E a gente tem, nos Estados Unidos, em 1969, Armstrong, que chega na Lua. Então, quando os Estados Unidos querem, por exemplo, dominar outros países, dizendo que eles não podem produzir tecnologia nuclear, tecnologia espacial, é uma disputa imperialista por poder econômico e político. Fica aí o mapa mental para vocês consultarem quando vocês quiserem. A gente pode agora ir para o fim, a gente está caminhando para o finalzinho da aula, a gente vai ver alguns conceitos agora mais centrais. Por isso, como eu disse para vocês, eu estou trazendo noções muito gerais, porque a gente não dá tempo, mas eu estou trazendo os aspectos mais centrais de cada conceito, aí na ideia da gente tentar ajudar vocês. A gente vai pensar aí, a gente viu então como surgiu o capitalismo, a gente viu que a Guerra Fria é uma divisão do mundo entre 2 blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética.
Mas nada adianta a gente prosseguir nessa discussão se a gente não entender o que é o capitalismo. Né? O sistema capitalista, ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais deste sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação do capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema de preços e mercados competitivos. No capitalismo, então surge lá na ideia dos burgos, né? Eu posso produzir, eu posso vender, eu posso acumular dinheiro, eu posso ter lucro. E aí vem, quando a gente fala lá do liberalismo, do eu poder questionar, do eu poder entender, do eu poder ter opinião, de eu questionar o absolutismo, as monarquias, e da luta pela autonomia, aquela questão da autonomia que a colega perguntou, a gente tem aí, o capitalismo ele é muito ancorado na questão do liberalismo. O liberalismo é a liberdade econômica de produzir e vender sem que o Estado intervenha, tenha tanta intervenção no Estado, do governo, né, no caso, dizendo o que a pessoa tem que fazer. Então, essa é a ideia do capitalismo. Gente, eu vou deixar claro para vocês, assim, vocês estão falando aqui que não tem alguém falando que não tem ideia de qual seria o tema da redação. Deixar claro para vocês um pouquinho o que é a Unicel. A gente aqui somos vários polos da Unicel, da Zona Leste, estamos fazendo esse cursinho aqui para vocês, tentando contribuir. Nós somos todos profissionais da prefeitura, professores da prefeitura, que atendemos os polos. Nós não somos funcionários da Univesp, a gente não tem acesso, a gente não vai formular a prova da Univesp. Nós atendemos a Univesp. Dentro de cada céu tem a Unicel, que é um polo, o local onde a gente atende diversas universidades. Então, hoje, por exemplo, tem polo que atende, eu atendo aqui, Federal do ABC, Univesp, Instituto Federal. Outros têm cursos da Unesp, da Universidade de São João del Rei de Minas. Então, nós não somos de nenhuma universidade, a gente não tem acesso, nem a própria Univesp tem acesso a isso. O processo do vestibular é um processo totalmente transparente. Quem faz isso é a VUNESP, que é a empresa que faz tantos concursos, tá bom? Então, todo como a Flávia já salientou na aula passada, a gente pega o conteúdo programático do vestibular, que está lá no manual do candidato, e a gente simplesmente tenta trazer aqui alguns conceitos para tentar ajudar vocês, mas a gente não tem nenhum poder além disso, tá bom? O que a gente traz para vocês, por exemplo, quando eu tento fazer com que vocês entendam o que é imperialismo, que isso tem uma relação com a Ucrânia, com a guerra da Rússia, a ideia que a única coisa que a gente consegue pensar, por exemplo, é que uma coisa que quando você estuda para concurso, para vestibular, eles sempre falam que a questão das atualidades é importante você estar ciente e que isso é muito possível de cair na prova e talvez até na questão dissertativa, na questão da redação. Então, essa é a única questão que a gente pode dizer. Além disso, se você pegar todo o conteúdo de matemática, se você tivesse estudado tudo, daquele tudo cai algumas coisas. Às vezes você estudou uma coisa que você não estudou, caiu. Então, a gente realmente não tem... a gente tenta contribuir, mas a gente não tem controle sobre esse processo. Pode passar, Fabinho. Então, a gente viu lá a divisão entre capitalismo e socialismo, a gente viu o que é o capitalismo, vamos entender agora o que é o socialismo. O socialismo é uma filosofia político, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos e sociais caracterizados pela propriedade social dos meios de produção. Inclui as teorias políticas e movimentos associados a tais sistemas. A propriedade social pode ser pública, coletiva, cooperativa ou patrimonial. No socialismo, não existe a noção de propriedade privada. Então, por exemplo, as propriedades são coletivas e públicas e o Estado exerce... Então, todo mundo trabalha, mas todo mundo tem direito a tudo, tudo é público e, na teoria, é bonitinho. Mas, na prática, não é tão fácil assim, porque vamos pensar que se o ser humano, no capitalismo, um quer tirar vantagem sobre o outro, então, assim, o socialismo ele é muito bonito ideologicamente, mas ele não ele é utópico. A gente fala, tem até o socialismo utópico. Quando a gente olha, parece que o socialismo é solução para tudo, mas na hora de executar, ele não é tão fácil, ou quando ocorre, ele não é tão justo quanto ele promete ser, né?
Mas vamos lá, pode passar para o próximo. A gente tem aí um comparativo entre capitalismo e socialismo. Então, socialismo, sistema político e econômico baseado na propriedade estatal, ou seja, o Estado é dono de tudo, então, logo tudo é público, e coletiva dos meios de produção. Então, ninguém pode ter uma empresa, ninguém pode ter uma máquina, todas as empresas têm que ser públicas, ninguém pode ser dono de nada. Economia planificada, baseada em planos econômicos. A remuneração ocorre de acordo com o seu trabalho ou de acordo com as suas necessidades. Fim do lucro, fim da divisão em classes sociais. Então, assim, todos seríamos iguais. Mas aí a gente pergunta, quem estaria no governo? Será que ele não se beneficiaria? Será que para ele também seriam relações iguais? Aí vem a questão de que o problema não é do socialismo. Se a gente entender que isso não seria possível, o problema não é do socialismo, mas é um problema, muitas vezes, da corrupção política, né? Então, assim, não é que o socialismo seja ruim ou errado, mas a forma como as relações se estabelecem. Já o capitalismo é um sistema político e econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então é legal, se eu trabalhar, eu posso ter. Só que a gente tem aí, a partir da Revolução Industrial, a intensificação das desigualdades sociais, né? Com muitos se enriquecendo muito, com muita gente na miséria. Economia de mercado, livre iniciativa, então as pessoas, livre iniciativa, livre concorrência e livre mercado eu posso produzir, eu posso vender e eu posso acumular, basicamente isso. Então, o elemento central do capitalismo e o elemento central do capitalismo é o capital e o objetivo é lucro. E a principal característica do capitalismo é a divisão em classes sociais. Podemos avançar. Aí a gente tem, eu vou trazer alguns conceitos para vocês que eu também acho importante. Por exemplo, se a gente falasse assim, agora a gente está discutindo história ocidental do século XX, né? História contemporânea. Se eu fosse falar de história do Brasil, de história de São Paulo, a gente não daria 2 anos, não daria para falar tudo. Então, eu vou trazer alguns conceitos do que ocorre a nível de conjuntura sociopolítica, econômica, cultural, alguns conceitos muito básicos do que ocorre no Brasil e no mundo no século XX, para que vocês, como eu disse, é algo que a gente consegue fazer hoje para tentar ajudar vocês. Então, democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis podem participar igualmente, ou através de representantes eleitos, na proposta, no desenvolvimento, criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal. O que a gente está falando? Que a gente escolhe quem vai, se alguém, não é um rei que define tudo e faz o que quer. Se alguém governa por nós, é porque nós elegemos. O sufrágio é o direito de voto e que todos os cidadãos têm o direito de participar desse processo de decisão. Podemos passar? Então, vamos lá. O que é a democracia? Deixa eu pegar meu suporte aqui. Só um minutinho. Então, aí, o que é a democracia? Eu tentei trazer para vocês aí, tem muita informação nesse slide aí, mas a democracia, gente, ela surge na Grécia Antiga, né? A sociedade grega é a sociedade que é uma das sociedades que eu mais gostei de estudar, né? Que é a sociedade dos filósofos, onde eles ficavam pensando o que eles podiam fazer. Surgiram muitas ideias bacanas, né? Na Grécia. Vamos pensar lá, começar ali por cima. Aristóteles escreveu o livro Política, e aí a gente tem aí, existem 3 formas de governo. A monarquia, que é de a aristocracia, que é de alguns, né? A gente fala que, apesar de tudo, aqui no Brasil ainda tem uma aristocracia brasileira, que na verdade são grandes empresários, que na verdade não são nem os políticos. A gente entende até que, na verdade, são esses grupos, são grandes latifundiários, grandes pessoas muito ricas, que, na verdade, eles é quem fazem até com que políticos A ou B venham ou não a se eleger. E a politeia. A politeia é o governo de muitos.
Cada uma dessas formas de governo apresenta uma forma corrompida. A monarquia, em sua forma corrompida, porque o ser humano, quando tem poder, ele se corrompe muitas vezes, é a tirania. A forma corrompida da aristocracia, que é o governo de alguns, é a oligarquia. E a forma corrompida da politeia é a democracia, que é o que vigora em muitos países aí da América, do Ocidente e aqui no Brasil. A gente tem a poliarquia, seria a democracia perfeita, né? Seria uma organização social em que o controle político é exercido pelo povo, com liberdade de expressão, direito ao voto, elegibilidade para cargos públicos, liberdade de formar e aderir a organizações, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Então, toda vez a gente precisa compreender que nós estamos numa democracia, que a democracia ela é o governo de todos, que a gente elege representantes, a gente precisa entender, isso é apartidário, a gente não pode fazer, a gente não está fazendo nenhuma defesa ideológica ou partidária, mas a gente precisa entender que o que é a democracia e que a democracia ela é um grande avanço dentro dessa luta por autonomia e por questão política e social. Então, a democracia é isso. Liberdade de expressão, direito ao voto, elegibilidade, ou seja, a gente pode concorrer a cargos públicos, liberdade de formar e aderir a organizações e garantia de acesso a fontes alternativas de informação. O Aristóteles fala que na politeia os indivíduos devem se preocupar com o bem-estar da sociedade. Então, no governo de muitos, na democracia, a gente precisa pensar com o bem-estar de toda a sociedade. Mas também a gente admite que na democracia os indivíduos agem em seu próprio interesse, não ocorre interferência, a democracia, vamos pensar aqui do outro lado, desculpa. Descendo, vamos para o lado esquerdo agora, a democracia também defende, ela pode ser também liberal, que é quando o Estado não interfere na economia e nas questões financeiras do Estado. Então, por exemplo, a nossa democracia, ela não é liberal, o Estado coloca impostos, então as pessoas podem produzir, podem acumular capital, mas elas têm regras estabelecidas pelo Estado. Existe a democracia social, onde o desenvolvimento de organizações econômicas é subordinado aos interesses do povo. Nós também não vivemos numa democracia social. Quem define sobre a economia é o governo. Existe a democracia direta, onde as decisões políticas são tomadas diretamente pelo cidadão, tampouco. A gente vive a gente tem a democracia representativa, onde as decisões políticas são tomadas pelos representantes eleitos pelos cidadãos, e a gente tem a democracia neoliberal, onde a política de privatização de empresas estatais, medidas contra o protecionismo econômico. Então, eu diria, se a gente for pensar em o que a gente tem no Brasil, a gente está numa democracia entre a representativa e a neoliberal. Ela é representativa, mas a gente também tem a privatização de empresas públicas. Podemos avançar. O que é ditadura? Ditadura é um regime político não democrático ou antidemocrático, ou seja, governo regido por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. A gente já teve em diversos países do mundo e nós tivemos no Brasil, pode passar, Flavinha, a gente teve o período da ditadura militar, foi aí entre as décadas foi basicamente entre 64 e 85. Aí a gente tem vários períodos, várias linhas ideológicas da ditadura militar, desde o período mais restritivo, em 1964, com Castelo Branco, passando por toda a década de 60, década de 70, até a gente chegar na década de 85, na década de 80, 85, quando termina a ditadura e volta a questão da representatividade, a questão do direito ao voto, enfim.
Eu não vou também me deter nesse slide, porque vocês podem ficar lendo, vocês podem entender, vocês podem pesquisar. Como eu estou dizendo para vocês, a gente só está trazendo aqui alguns pontos básicos. Só queria dizer para vocês que o AI-5, por exemplo, a gente está vendo aí, ó, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. A ditadura ela ocorreu a partir de um golpe militar, e o AI-5, por exemplo, ele foi um ato de repressão dos direitos de liberdade de expressão. Pessoas que se expressavam e que tinham uma opinião contrária ao governo militar, elas eram presas, torturadas, pessoas foram mortas. Isso está em vários, no arquivo do Estado, tem várias pessoas, é possível conversar com pessoas que perderam pais, que perderam avós, e isso foi o período da ditadura militar. Aí quem quiser tiver mais interesse pode pesquisar sobre os temas. Avançar. Gi, Oi? tem uma pergunta da Laís. O Brasil já passou pela ditadura ou estaria preparado? É uma pergunta. E a outra sobre plebiscito. Plebiscito é uma forma de democracia? Só um momentinho. Eu diria, eu vou dizer o que eu posso, eu vou dizer o que eu vou dizer. Olha, eu vou começar pela pergunta mais simples, né? O plebiscito ele é uma prática democrática, porque ela envolve votação popular. Então, o plebiscito ele é uma prática democrática. Sobre a ditadura, sim, o Brasil já passou pela ditadura, isso é fato, isso eu afirmo como professora de história. Agora, se o Brasil estaria preparado, isso é uma questão, neste momento, que envolveria posicionamento político, ideológico, e aí fica aí acho que é a critério de cada um pensar. Eu não posso, não devo e não vou responder, porque isso não condiz com a minha função aqui, enquanto servidora pública, e quando a gente está no âmbito da educação, a educação ela é laica, a gente não pode exercer posição religiosa, política, enfim, e aí eu não posso responder essa pergunta. Regime totalitário. Gente, regime totalitário, a gente viu lá que quando começou a Segunda Guerra Mundial, alguns países estavam com governos fascistas que tem tudo a ver com regimes totalitários. Vamos entender o que é um regime totalitário. Sistema político ou forma de governo que proíbe partidos de oposição. Ou seja, então tem o governo, só tem o partido dele. É mais ou menos o que o Putin está querendo fazer lá na Rússia agora. Então, qualquer pessoa que tenha uma posição diferente, então ele torna aquele partido ilegal, então ele tira a liberdade de expressão, então ele corta canal de televisão e por aí vai. Que restringe a oposição individual ao Estado e as suas alegações, que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos, é considerada a forma mais extrema e completa de autoritarismo. Então, logicamente, o regime totalitário ele é antidemocrático. Uma pessoa ou partido querendo exercer um poder inquestionável, de forma que qualquer pessoa que traga uma posição contrária, ela vai ser reprimida, punida, e não sei aí qual seria, mas poderia ser as consequências. Igual a Coreia do Norte. Olha, gente, me deu um branco agora. Eu acho que eu estou nervosa com a aula, eu não me lembro. Deu um branco simplesmente sobre a Coreia do Norte, gente, me perdoe. Deu coisas que acontecem. Vamos para o próximo slide, por favor, Flavinha. Regimes totalitários. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui minha colinha que fica um pouquinho maior para eu enxergar. Então, a gente vai ter aí alguns exemplos. Gente, essa moça, para quem quiser sobre história, essa moça... Não, eu suponho que é uma moça, não sei. Tem vários mapas mentais aí assinados pela... Não sei quem é, Med Rabiscos, maravilhosos os mapas mentais. E é uma forma bem, assim, visual da gente conseguir entender. Quais são as características de regimes totalitários?
nacionalismo. Então, a pessoa fala, olha, eu sou... Vamos dar um exemplo aqui no Brasil, tá? Vamos fazer de conta. Não vou inventar um país. Eu sou do país Coxinha, por exemplo. Do país, não, sei lá, que não tem, enfim. País, sei lá, não sei nem que palavra usar. Eu sou do país Mesa, por exemplo. Vamos fazer de conta que existe um país Mesa. Então, Travou. a gente defende o militarismo e aí a gente vai com ideia de expansionismo, ou seja, de ir contra, em busca de novos territórios, exercer poder sobre esses territórios, é caracterizada por governo autoritário, ou seja, por governo que não pode ter oposição, por governo que o que ele fala é inquestionável por uma pessoa ou por um partido autoritário, antiliberalismo. Então, o que é o liberalismo? Quando pode-se produzir, pode-se ter independência ou decisão sobre a sua produção. Eles, nesse caso, não. Nesse caso, esse governo ou o Estado domina toda a produção. Eles são anticomunistas, eles são, tem a questão do unipartidarismo, que é o único partido, eles praticam racismo, porque eles falam que existem raça superior e inferior, é exemplo do que ocorreu na Alemanha com o nazismo, com Hitler dizendo que os alemães eram melhores ou superiores aos judeus, que eram tão pessoas quanto eles, muito, e tão brancos quanto eles, mas não é sobre ser branco, ser negro, ser amarelo, ser japonês ou ser africano ou brasileiro, é sobre ideologias fundamentalistas. Aí a gente teve, ao redor do mundo, várias formas de governos totalitários. A gente tem aí fascismo italiano, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, nazismo na Alemanha, socialismo soviético, enfim. Aí tem aí uma série de coisas, de detalhinhos que aconteceram nesses diversos territórios. A gente tem aí que os regimes totalitários, eles ocorreram no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vamos pensar aí que os países estavam em cenários de devastação, de muita crise, e aí surgiram diversas formas de regimes totalitários. E aí eu não vou entrar em detalhes, porque, enfim, a gente vive momentos aí históricos, sociais muito efervescentes, muito polêmicos, e aí tudo fica aí a critério de cada um, como cada um pensa, como cada um quer estudar, como cada um entende, né? Eu acho que a coisa mais cara para mim é a democracia, a liberdade de pensar e a liberdade de me expressar. Mas assim, ainda assim, eu prefiro, né, ir até onde não me prejudique. Pode passar, Flavinha, não lembro se já terminamos. Acho que sim, gente. Só tenho a agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de trazer algumas questões aí. A gente gagueja, a gente atropela a voz aí, a gente fica um pouquinho nervosa, mas aquilo que eu queria trazer para vocês era isso.